Olá, começa agora mais um Brasília de Perto. A capital federal, como nós sabemos, foi planejada e tem bastante área verde. Com urbanização e paisagismo inspirados no conceito de cidades-jardim, Brasília poderia ser conhecida também como uma cidade-parque. Por isso, nós paramos nosso estúdio móvel em um dos parques mais frequentados do DF, o Olhos d'Água. Conosco para esse bate-papo está o secretário de Meio Ambiente, André Lima. Muito obrigada pela presença, secretário. Agradeço o convite. Obrigado, secretário. Para a gente começar essa conversa, a gente vai assistir uma reportagem. O DF tem cerca de 80 parques ecológicos. Do total, 73 parques e 22 unidades de conservação são de responsabilidade do governo de Brasília e estão sob a gerência do Instituto Brasília Ambiental. A capital tem parques distribuídos em 22 das 32 regiões administrativas, mas apenas 25 têm infraestrutura. A maioria está sem manutenção e alguns nem chegaram a sair do papel. Um parque implantado, um parque que funcione, é um parque que tem gente utilizando. A Secretaria de Meio Ambiente não tem recurso suficiente para manter todos esses parques. O que é um parque funcionando decentemente, adequadamente? É um parque que tem infraestrutura de lazer, de recreação, um parque que seja instrumento de educação ambiental e seja um parque que as pessoas sintam vontade de ir nele e se sintam bem. Secretário, o orçamento de manutenção desses parques para esse ano é de R$ 1.400.000 e tem a previsão ainda de mais 8 milhões do Fundurb, da Secretaria de Gestão Territorial e Habitação, para a revitalização de parques em Braslândia e no Gama. Esses recursos são suficientes? Olha, para todos os parques de Brasília, com certeza não são, né? Mas aqui o Distrito Federal tem uma modalidade de instrumento financeiro para a gestão ambiental, que é a compensação ambiental. Cada licença ambiental, ela é condicionada a uma compensação ambiental, que é um valor correspondente ao impacto, à dimensão do impacto do empreendimento. Então, para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, esse valor superou a casa dos 80 milhões de reais de recursos que foram investidos em recuperação ambiental, florestal, né, recuperação do cerrado, e também na gestão desses parques. Então, o que nós precisamos fazer é fazer a boa gestão desses recursos, aplicar na infraestrutura desses parques, além de algumas parcerias que nós estamos construindo com instituições internacionais. Nós aprovamos esse ano, para entrar já o recurso no começo de 2017, recursos do GEF, que é o Fundo Global Ambiental, e também vai ajudar na implementação de algumas dessas áreas. Secretário, além de proporcionarem lazer e qualidade de vida para a população, os parques também acabam valorizando os imóveis das regiões próximas, né? Vamos ver uma reportagem sobre isso. Quando eu vim morar nessa quadra, não tínhamos ainda o parque. E depois que a administração, né, o governo colocou o Parque Olhos d'Água, teve uma grande valorização do nosso imóvel. Alguns empresários do meio de construção ainda colocaram, né, na imprensa que a 214 Norte, junto por causa do Parque Olhos d'Água, virou um Leblon. Então, alguns empresários estão brincando até com o marketing por causa do Parque Olhos d'Água. Isso é bem positivo para nós moradores, né? Muito do que é feito aqui nesse parque é feito por iniciativa, inclusive, dos próprios moradores. É o que a gente quer incentivar, porque não adianta, mesmo que não estivéssemos em crise, né, não é possível acreditar que o Estado vai dar conta de gerir todos os parques, estar presente em todos eles, com investimento em todos eles. São muitos parques, o que é uma virtude, né? Mas é preciso que a comunidade do bairro se aproprie também, desenvolva atividades, se organize em torno dos seus parlamentares para obter emendas e mais recurso para esses parques. Secretário, no Parque da Cidade, a negociação, as conversas com a iniciativa privada já estão avançadas, foi até anunciado pelo governo recentemente. Há possibilidade de outros parques também contarem com o apoio dos empresários aqui de Brasília e nacionalmente? Nós estamos conversando com o IBRAM, né, inclusive temos aí a perspectiva de realização de um seminário em parceria com o próprio Ministério Público para debater modelos de gestão compartilhada dessas áreas. Tem muitos parques aqui em Brasília que têm um potencial grande de visitação e com certeza de gerar algum tipo de atividade econômica. Por exemplo, aluguel de bicicletas, né? Uma unidade de aluguel de bicicletas num parque é uma unidade que tem a ver com a finalidade do parque e pode gerar alguma economia, né? Até pequenas lanchonetes, por exemplo, orientação esportiva. Mas quantos desses parques têm esse potencial para a gestão compartilhada?
É preciso constituir o conselho dessas unidades, porque para fazer a gestão compartilhada é preciso que a comunidade também participe desse processo, né? Não é só a Secretaria de Meio Ambiente ou o IBRAM que define qual é a prioridade no parque. Isso precisa ser definido em conjunto com a comunidade usuária desses parques. E tem prazo para isso? Isso nós estamos trabalhando um modelo, né, porque também não é possível ter um conselho para cada parque, né, porque em cada conselho é preciso ter o IBRAM e outros órgãos que atuam dentro dos parques. Então, nós estamos trabalhando um modelo em que a gente tenha conselhos que abranjam todos os parques. Secretário, agora mudando um pouco de assunto, a gente teve umas participações nas redes sociais e a Juliana Gomes disse que dá para contar nos dedos da mão os parques que oferecem estrutura e segurança. Tem o Parque do Cortado, né, que foi implementado por PPP recentemente, mas já virou ponto de uso de drogas e ainda não é utilizado pela população local. O Parque do Cortado, a questão é que não é possível você hoje ter uma unidade da polícia permanentemente lá dentro, né, porque são 73 parques, a polícia tem, obviamente que ela tem o programa de trabalho dela, envolve a presença nos parques, né, em alguns horários do dia, e a gente sabe que existe uma dificuldade aí. Esse não é o único parque que tem essa dificuldade, né, relacionada ao uso de drogas. O efetivo, né, policial não nos permite manter unidades permanentemente. Mas o que a gente quer fazer é algumas desses parques em que a gente sabe que existe um problema localizado, ali ter uma ação, uma estratégia específica para isso. Aconteceu algumas vezes de você colocar infraestrutura no parque, mas como ele não tem uma grande frequência, né, e a falta de segurança efetivamente, acontece que muitas vezes esses parques são, o que você coloca de infraestrutura é roubado, ou, né, então, vandalismo. Exatamente. Então o que a gente quer fazer? E aí esse é o programa Brasília nos Parques, é isso, é o quê? Constituir, né, organizar uma série de atividades em que o poder público se faz presente nesses parques, incentivando atividades educativas, parceria com a Secretaria de Educação, trazendo professores, as escolas para dentro do parque, incentivando atividades ligadas à saúde, principalmente atividades preventivas, fazendo parceria com a Secretaria de Saúde, incentivando modalidades esportivas diferenciadas, com instrutores, parceria com a Secretaria de Esportes, incentivando atividades culturais nos parques, que é muito possível isso em vários parques, Secretaria de Cultura. Isso é ideia ou está sendo discutido? Não, isso está sendo construído. Nós estamos, inclusive, modelando um decreto que o governador deve assinar, criando um comitê do Programa Brasília nos Parques, com um plano de ação em que cada secretaria vai apresentar um conjunto de atividades. Mas para isso, aí entra essa parte de infraestrutura também. Então nós temos aí uma lista de 14 parques, que são parques que já têm alguma infraestrutura e que já podem receber algum tipo de atividade orientada pelo poder público. Então nós vamos começar na primeira fase atuando nesses 14 parques. A equipe da TV Fato também foi a Planaltina e a Braslândia. Vamos ver a situação desses parques. A única ciclovia que tem em Braslândia é essa daqui, que não tem nenhum policiamento, porque tem as equipes da polícia que anda de bicicleta também, aqui em Braslândia nunca existiu. Deu 6 horas da noite, já era, não tem mais ninguém, porque aqui é tudo escuro, não tem iluminação nenhuma. Tinha que ter uma manutenção, né, na cerca, que quando quebra só arruma depois de 10 anos. É largado isso aqui. A gente mora muito distante de clubes, de locais assim, de lazer, então a gente precisa de lazer em Braslândia. Secretária, a solução passa então pelo Brasília nos Sim, Parques? o Brasília nos Parques é uma perspectiva nossa de trazer o Estado para dentro desses parques. Inclusive o Veredinha é um dos parques que está nessa lista dos 14, porque vocês observaram que não é que o Veredinha não tem nenhuma infraestrutura, ele tem uma sede, ele é cercado, ele tem ciclovia, né? O que precisa ter efetivamente é um trabalho ali de gestão em que você tenha os fiscais presentes, que você tenha atividades lá dentro. O que a população reclamou, né, é isso, quer dizer, você tem um parque com alguma infraestrutura, né, mas você não tem... Sinais de abandono. Exatamente. Então esse é o grande desafio que a gente tem nos parques. Inclusive fazer com que a população mesmo se aproprie, como é o caso aqui desse parque.
Muito bem, o Brasília de Perto vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez a participação do secretário André Lima. Eu que agradeço o convite. Obrigada, secretário. Obrigada a você que nos assiste. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e pelo portal Fato Online.